Os Exus são poderosos sim, mas as pessoas subestimam demais o poder das crianças. Oi, seja muito bem-vindo. Eu sou Pérola de Iemanjá e o brinco que eu tô utilizando hoje é da minha loja Beleza de Padilha. O link tá aí na tela para você ou o número do WhatsApp, caso você prefira. E não esquece de acessar os links aqui na descrição desse vídeo e de compartilhar bastante. Deixar o seu comentário, deixar o seu laroie, deixar o seu onibeijada para que o algoritmo compreenda que você gosta desse tipo de conteúdo. E agora sim, bora pros relatos. O dia que a santa atendeu o pedido da minha avó. Oi, Pérola. Espero que esteja tudo bem com você. Pode me chamar de Sereia Azul. O relato que irei contar hoje não é meu, e sim da minha avó. Na época do ocorrido, ela morava no interior de São Paulo. Acho importante ressaltar que a cidade que ela morava é muito quente e quase não venta. Meu avô nunca foi boa pessoa para a família em vida. Mas é aquela coisa, né? A espiritualidade cobra. Minha avó teve 4 filhos com meu avô, sendo o mais velho já desencarnado. Já separados, um certo dia ele foi levar minhas tias e minha mãe para casa, e a minha avó viu várias velas pretas e vermelhas no carro. Já sabendo que ele não mexia com coisas boas, logo perguntou o que ele ia fazer com tantas velas. Ele desconversou na hora. Então, assim que meu avô foi embora, a minha avó foi rezar para a santinha dela, a qual não me recordo qual é agora. Ela pediu que se o ex-marido fosse fazer algo de ruim contra ela ou contra suas filhas, que a santa não permitisse. Uns dias depois, ela ficou sabendo que meu avô foi ao cemitério, mas nenhuma vela que ele tentou acender no dia funcionou. E como falei, não venta na cidade, e a fé da minha avó é muito forte. Sabe, Pérola, não foi a primeira vez que meu avô tentou fazer algo contra a família dele e nem a última, pois até o nome na boca do sapo minha mãe teve, e um pouco antes de eu nascer, minha avó recebeu um aviso espiritual, que era para ela tirar uma estante de casa antes da menina nascer. A menina, no caso, era eu. Como eu falei no início do relato, a espiritualidade cobra. Ele sofreu muito em vida e ficou com várias sequelas em decorrência de um AVC. Nossa, eu me arrepiei inteira, irmã. E é isso. O ponto de Xangô diz assim: quem deve paga, quem merece recebe. É, irmã, é assim. A fé move montanhas. Obrigada por enviar o seu relato. Não era amigo e não era imaginário. Oi, Pérola. Essa história começa quando eu era bem criancinha. Desde muito nova, eu via, ouvia e sentia coisas aqui na minha casa. Tenho tantos relatos sobre coisas que passei aqui que talvez eu te mande mais alguns. Enfim, eu devia ter uns 5 anos quando comecei a conversar com um amigo imaginário. Eu não ouvia enquanto conversava, e nem ouvia ele com os ouvidos, sabe? Eu ouvia ele na minha cabeça, e sabia que ele era alto e que usava um chapéu. Eu gostava, me sentia de certa forma protegida. Não me sentia sozinha por ter ele para conversar. Mas conforme eu fui crescendo, ele sumiu. Até aí, tudo bem. É o que acontece com os amigos imaginários, né? As crianças crescem e eles somem. Eu continuava a ver e sentir coisas. Inclusive, algumas vezes essas coisas me machucavam fisicamente. Só o meu pai acreditava em mim quando eu contava sobre isso que acontecia comigo. Um bom tempo depois, lá pelos meus 14 anos, eu estava passando por alguns momentos delicados e com a saúde mental muito ruim mesmo. Nessa época, eu comecei a desabafar sozinha enquanto tomava banho e senti que tinha alguém me respondendo. Não lembro muito bem da conversa que tivemos, mas ele falou algo do tipo: eu sumi quando você cresceu porque você iria conhecer novos amigos e não precisaria mais de mim, mas sempre estive com você. Andava junto para te proteger, mas sem manter contato, só se você precisasse de mim, e agora você precisa, né? Foi um alívio. Pensei que seria bom ter algo me protegendo, e nessa hora comecei a pensar por um lado mais espiritual, de que seria um tipo de guardião meu, algo bom.
Dei até um nome para ele. Sim, hoje em dia eu sei que fui muito ingênua, mas não tinha conhecimento sobre essas coisas. Sempre que ia desabafar, eu chorava por muito tempo, botava tudo para fora, mas sempre me sentia mal depois. Não tive nenhum diagnóstico, mas creio que estava entrando em depressão. Aos meus 15 anos, ele já havia sumido de novo. Senti falta e ficava pensando se voltaria ou se ainda me acompanhava. Bom, em 2019 fui a um terreiro de Umbanda pela primeira vez. Não sabia quase nada sobre, mas o meu namorado tinha começado a ir, com o meu sogro, e me convidaram. Não me lembro o nome das entidades que conheci nesse dia, pois era muita informação e eu fiquei em choque com as coisas que eu vi. Sei que um preto velho me disse que eu tinha ido acompanhada e que precisariam tirar aquilo que me seguia. Pediu para um moço escrever num caderno as coisas que eu precisaria para fazer um banho. Mas o terreiro não era muito organizado e o moço nunca me passou essa folha para eu fazer aquele banho. Ele também me disse que a minha casa estava com muita energia negativa e eu estava absorvendo tudo. Falou que alguém de uma geração passada da minha família, que era uma pessoa ruim, e que essa pessoa morreu em um terreiro, e que eu deveria perguntar aos meus pais se eles sabiam de algo. Mais tarde, disseram que fariam algo para isso não poder me seguir mais, que ele ficaria só na minha casa, mas sem poder me afetar, diretamente como fazia. Então, uma entidade, que se não me engano era seu Zé, pegou um tipo de bacia e pediu para eu ficar de pé ali, e jogou algumas coisas, tipo lavando os meus pés com cachaça e fazendo orações. Não sei explicar, porque eu não faço parte da religião ainda. Ainda não sei o fundamento, mas isso me deu um alívio enorme. Era como se tirasse um peso das minhas costas. Disseram que precisaria fazer uma limpeza energética na minha casa, mas que a minha mãe precisaria autorizar. Ela é evangélica e intolerante. Sabe como é, né? Foi no terreiro contra a vontade dela. Também disseram que a energia é tão pesada que um pai de santo ou um médium da casa não poderiam vir sozinhos, que teria que ser um tipo de grupo ou sei lá. Mas que mesmo sem fazer a limpeza na casa toda as coisas ficariam melhores, porque agora eu pararia de alimentar essa coisa com o meu sofrimento, já que era por isso que ele me seguia. Gostava da minha tristeza e da minha raiva. Desde esse dia eu melhorei. Me apaixonei pela Umbanda. Estou sempre estudando sobre as entidades e ouvindo os relatos aqui do canal, que me faz ter muita vontade de ir em um terreiro novamente. Meu namorado e meu sogro saíram daquele terreiro pois era muito desorganizado e as pessoas muitas vezes não respeitavam as regras, nem o preceito. Não levavam a sério como tem que ser. Enquanto ainda não consigo ir desenvolver a minha mediunidade, eu fico em casa. Faço as minhas orações e acendo minhas velas no meu quarto mesmo, e peço a proteção dos meus guias, mesmo que eu ainda não saiba quem são. As coisas aqui em casa melhoraram com o tempo, e sinto que essa influência e energia negativa tem ficado cada vez mais fraca. Espero que não tenha ficado confuso esse relato. Tive que resumir muita coisa para não ficar muito extenso e chato. Beijos, adoro seu canal e aprendo muito com você. Continue sendo essa luz para as pessoas. Axé. Oi, Pérola. Eu me chamo Aline, tenho 21 anos. Beijos, Aline, sua linda mulher, assim, de fato, né? Um espírito que estava ali te atormentando. E eu digo isso assim, porque você teve essa análise lá no terreiro, tá, gente? Então, eles viram de perto, eles sentiram de perto, então, eles sabem do que eles estavam falando, tá? Aline, procura depois uma casa, hein, para você continuar fazendo esse acompanhamento, tá? E de jeito nenhum deixa de firmar suas entidades, porque senão você pode ficar vulnerável novamente para esse tipo de obsessão, tá? Um beijo, sua linda. Obrigada por compartilhar sua história. Atendimento da Mariazinha da Cachoeira. Você já leu o meu relato do marinheiro João das Sete Ondas? Talvez você nem se lembre mais. Resumidamente, esse relato se trata de um guia que me deu um presente, que era um quadro, e depois se apresentou para mim no meu local de trabalho, que na época eu era assistente social de um CAPS AD. Ele se mostrou para um paciente que estava em crise esquizofrênica. Se quiser, eu conto esse relato novamente. O outro relato que eu enviei se trata de um herê, aquela criança que escondeu todo o dinheiro do aluguel do apartamento e com isso causou até briga entre eu e o meu ex. Você se lembra? Eu lembro vagamente, mas vamos lá. Naquele relato, eu ainda não tinha incorporado ela e nem sabia se era um menino ou uma menina.
mas que em breve eu saberia. E agora estou voltando aqui, Pérola, para te contar sobre o que ela aprontou mais precisamente ontem, dia 28/7/2023. Ontem à noite não era nem dia de eu trabalhar no terreiro que eu frequento, porém uma médium pediu para eu ir no lugar dela. Eu trabalhei incorporado com o caboclo arranca-toco, que é o meu chefe de cabeça, termo que usamos para designar o guia principal. Os atendimentos foram acontecendo normalmente, e como já é normal mesmo durante incorporado por um guia, outros guias que trabalham comigo se aproximaram. Por exemplo, o caboclo está incorporado, mas diz que será o preto velho, ou o Exu, ou o marinheiro quem vai atender tal pedido. Mesmo incorporado pelo caboclo arranca-toco, um pedido de uma das consulentes foi entregue para Maria Mulambo da Calunga. Outro pedido de outro consulente, o caboclo passou para o Exu Sete Cobras. De repente, entrou uma outra consulente. Era a primeira vez que essa mulher ia consultar na nossa casa. O caboclo a recebeu, a cumprimentando, e sem ela falar nada, o caboclo já disse: "E essa energia bonita de mãe que você traz nessa casa?" Pérola, na mesma hora, senti do lado do caboclo a Mariazinha da Cachoeira. Sim, esse é o nome da herê que aprontou comigo no outro relato que eu te contei. Ela ficou desorientando o caboclo, pulando e puxando o meu braço do caboclo incorporado. Imagina a cena. Pensa naquelas crianças pulando ou puxando o braço, a barra da calça do adulto dizendo que quer um brinquedo ou um doce numa loja. Sim, foi exatamente isso que a Mariazinha da Cachoeira fez com o caboclo dizendo: "Oba, oba, eu que vou trabalhar hoje." Na mesma hora, o Ogã começou a cantar pontos da linha de Cosme e Damião. E um dos pontos dizia o seguinte na sua letra: "É o Cosme, é o Cosme, é o Cosme e o Damião. Olhai pelas crianças, pedindo a Oxalá que nos dê a proteção e abençoe esse congá." Pérola, isso tudo em fração de segundos. O caboclo se referindo à energia de mãe da consulente, eu já percebendo a Mariazinha pulando em volta do caboclo e o Ogã já começando a cantar pontos da linha de Cosme e Damião, tudo ao mesmo tempo. A consulente disse que realmente ela precisava de um atendimento para a filha de 15 anos dela que sofria de depressão, mas que já tinha acabado de ser atendida por outro médium e já tinha saído do congá. A Mariazinha, ao mesmo tempo, falando para o caboclo que queria 3 balas ou pirulitos e que ela iria levar alegria para o coração da filha dela e também para o coração da própria mãe. O caboclo chamou um cambono, pediu para trazer as balas ou os pirulitos, firmados para Mariazinha da Cachoeira, e trouxe normalmente. 2 pirulitos seriam para a filha da consulente e um para a própria consulente. No decorrer do atendimento, o caboclo foi falando sobre o papel da Umbanda e da Mariazinha da Cachoeira no atendimento que ela faria pela filha dela, explicando outras coisas. Porém, Pérola, o que mais me chamou a atenção foi a energia instantânea de pureza e alegria, de leveza que a Mariazinha trouxe naquele momento. Eu tive que me conter o tempo todo para não chorar ali. Incorporado com um caboclo de Ogum. Sim, comigo o caboclo arranca-toco vem na linha de Ogum. E a mãe que estava ali consultando também se emocionando com toda a fala do caboclo, sentindo a emoção do momento. Esses momentos são únicos. Não tem mais palavras que possam traduzir o que eu senti de emoção no momento. Mas, mesmo assim, eu gostaria de compartilhar com o público do seu canal, como uma forma de levar às pessoas um pouco da emoção que só o exercício da mediunidade e a Umbanda mostram para os seus filhos de fé. Eu tenho 13 anos de Umbanda, como médium em exercício, e fatos assim acontecem muitas vezes durante esse tempo. Porém, esse de ontem foi muito marcante. Outra coisa que é importante mencionar também é que ontem pelo menos um dos 5 caboclos e mais uns 5 preto velhos estavam incorporados no congá. E nesse espaço tinham muitos cambonos e o Ogã cantando os pontos. Fora, em outro setor que chamamos de Peji, com vários baianos, exus, pombagiras e etc. incorporados. São muitos consulentes que procuram a nossa casa. Logo, o fluxo de pessoas entrando e saindo do congá após as consultas é grande, e não tinha como o Ogã, que estava relativamente distante, ouvir qualquer menção e já cantar os pontos de Erês. Isso eu estou contando para vocês terem uma noção de como é importante o trabalho dos Ogãs em um terreiro e terem uma ideia de como a espiritualidade e as coisas acontecem no terreiro.
Eu fico por aqui e desde já agradeço por você contar mais esse relato no seu canal e em breve pretendo enviar outros. Pérola, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e continuando com a sua missão de levar a tantos corações essas mensagens lindas que a espiritualidade traz a todos nós. Muito obrigado e que os orixás e nossos amados guias te abençoem e te protejam sempre. Gratidão, irmão. Igualmente pra você. Eu tô arrepiada de novo. Vamos para a apresentação. Eu me chamo Cristiano, sou da cidade de Passos, Minas Gerais. Já enviei outros relatos para você e tive o prazer de você contá-los no canal. Até hoje eu enviei 2 relatos, mas tenho dezenas e pretendo ir contando com o tempo. Beijos, Cristiano. Axé, seu lindo. Muito obrigada, viu, por trazer, porque isso edifica a fé das pessoas. Isso edifica, você vê, mesmo o Ogan também não estando sabendo que estava ali, o médium vibrando na energia do Herê, ele já sentiu ali no atabaque e já começou também a fazer essa firmeza. É maravilhoso, só você indo no terreiro mesmo para você compreender do que o Cris estava falando, viu? Um beijo, axé. O dia que eu me vi fora do meu corpo. Isso aconteceu comigo em um batuque na casa onde a minha mãe frequentava. Estava eu no salão, olhando as pessoas na roda, os orixás chegando e tudo mais, quando de repente comecei a me sentir muito estranha. Eu lembro que ao meu lado havia um senhor com um casaco de pele marrom, pois aqui no sul estava muito frio. Eu toquei no braço dele e disse: Me ajuda, eu tô passando mal. Então, nesse momento, eu tive um pequeno apagão, quando de repente eu me vi no teto do salão Pérola. Isso mesmo, eu estava flutuando no teto, mas eu conseguia me ver no chão. Ou melhor, eu via o meu corpo estendido no chão, onde a dona da casa me colocou aqueles panos na cabeça que eles colocam nos orixás, sabe? Me levaram na porta da frente do quarto de santo e na frente do tamboreiro. Amiga, eu não fiquei com medo do que eu vi e lembro de tudo como se fosse hoje. No outro dia, eu fui perguntar para minha mãe o que tinha acontecido comigo no batuque. Naquele momento, a minha mãe estava conversando sobre o assunto com a mãe de santo dela e elas me falaram que era um egum. Isso para tentar me despistar, pois aqui no sul não se pode falar que a pessoa recebe o orixá. Mas enfim, eu sei que não era um egum nenhum, pois eu fiquei muito bem depois disso, Pérola. Apesar de aqui no nosso batuque o costume é não revelar que a pessoa recebe orixá. Eu sei o que houve comigo. Hoje eu sou do batuque e da Umbanda e sei o que acontece comigo. Obrigada por ouvir o meu relato. Tenho outros para compartilhar com você futuramente. Coração. Vamos para a apresentação. Oi, Pérola. Eu me chamo Janaína e vim contar o que aconteceu comigo no batuque. Janaína, mulher, já tem nome de macumbeira, né, amiga? Mas, Janaína, você sabe que eu não sei se eu teria maturidade para me ver fora do corpo assim. Eu acho que eu ia ficar muito surpreendida e a primeira coisa eu ia pensar que eu tinha morrido, sabe? Então eu não sei se eu iria ficar tranquila assim como você ficou, sabe? E você que tá me assistindo, você também ficaria tranquilo assim de se ver fora do corpo? Já pensou, de repente você sente um mal-estar e daí quando você olha pra em volta, você vê que você está flutuando e tá se vendo ali embaixo, assim, logo depois de um mal-estar ainda, sabe? Pra pessoa pensar, meu Deus, morri. Eu acho que eu ia ficar assustada. Mas um beijo, axé. Eu era o meu amigo imaginário. Como assim? Oi, Pérola. Nasci em um berço evangélico e no período de 5 anos tive a pior experiência na minha vida. Meus pais eram obreiros daquela igreja, sabe? Aquela que começa com U. E tinham um casal de obreiros que eram amigos. Esse casal tinha um filho de 13 anos e o sobrinho que tinha uns 11, 12 anos. E ao visitar uma das vezes a casa desse casal, era de costume a gente ir para o quarto do menino mais velho e jogar videogame. Mas naquele dia não foi apenas isso que aconteceu, Pérola. Infelizmente, eu sofri um dessas crianças e fui ameaçado por eles caso eu falasse para alguém. Sofri com isso por um longo período. Eu era uma criança sempre muito alegre, mas após esses ocorridos fui ficando cada vez mais triste. Num belo dia, na minha casa, me deparo com uma criança.
Ela era um pouco mais velha que eu, mas falava que não ia me machucar, só estava ali para me ajudar e me ouvir. Pérola, eu contava tudo para esse novo amigo. Contava todas as minhas dores, tudo o que acontecia. Eu sempre o convidava para brincar comigo. Até lanche eu separava para ele comer comigo. Mas lembra que meus pais eram obreiros? Minha mãe me pegou uma vez conversando com esse meu amigo e brigou comigo, jurando ser o diabo, e começou a orar para ele ir embora. Aquele menino disse que iria embora, mas nunca deixaria de cuidar de mim, para eu nunca me esquecer dele e que não ficaria com dores e nem traumas daquela situação toda e que um dia nos encontraríamos novamente. Fiquei muito triste por nunca mais ver esse meu amigo. Ele era tudo para mim, Pérola. Anos se passaram, completei maior idade. Saí daquela igreja, pois eu ia forçado pelos meus pais, e recebia muitos convites para conhecer a Umbanda, e após relutar muito conheci e frequento um terreiro que hoje sou médium da corrente e faço o meu desenvolvimento. Em uma das aulas de desenvolvimento, Pérola, fizemos uma meditação na linha dos erês. Eu estava muito animado porque sempre gostei dos erês, mesmo que eu nunca tivesse incorporado o meu erê. Começamos a meditação e vi aquele mesmo menino na infância, Pérola. Eu só sabia chorar de felicidade nesse reencontro após 22 anos. E ele me disse que de uma vez por todas precisava tirar os traumas do passado de mim para que eu pudesse seguir em paz e evoluir cada vez mais. Ele me levou naquela casa onde eu morava e foi como se eu visse um filme daquele dia, Pérola. Eu me via conversando e desabafando para aquele amigo tudo o que estava acontecendo. As feridas no corpo que meus pais não sabiam, só eu e aquele amigo. Pérola, quando eu virei aquele amigo imaginário que eu tanto confiava, era eu mesmo, só que mais velho. Ai, não, eu vou chorar, não, não chora, para. Nossa, isso tem um significado tão grande. Ai, meu Deus, não, calma, não vou chorar. Foi como se tivesse ocorrido uma viagem astral, Pérola, que é difícil de se explicar totalmente. Após tudo isso, o meu herê segurou a minha mão e disse que agora iria me levar para um jardim lindo. Agradeceu por eu ter cuidado tão bem daquele menino e ter encorajado e tirado as dores, que hoje eu sou o que sou, graças a mim mesmo. De uma certa forma, ter lutado para não ficar com traumas na adolescência e adulto, e que antes ele não vinha em terra porque precisava daquela meditação primeiro, para conversarmos e matarmos a saudade que ele também estava de mim. Aquele jardim onde ele me levou era a coisa mais linda, e comecei a ouvir algumas crianças chamando ele para brincar, e ele disse: "Tio, agora pode ir, que já já tem uma surpresa para você." Pérola, após a meditação foi feita uma chamada para os erês. Eu contive as lágrimas e tive a primeira incorporação com o meu menino. Que criança linda, Pérola! As pessoas não imaginam a força e o poder de cura de um herê, mas eu sei perfeitamente. Eu sou grato ao meu menino por sempre cuidar de mim. Oni beijada. Eu vou falar o seu relato. O seu nome é Amy, eu não sei se era pra ser anônimo ou não, mas mãe, a mãe já te abençoe. Nossa, gente, eu não sei se você também percebeu essa simbologia de que esse herê, né? Porque a gente fica muito com aquela crença de que o milagre vai vir de fora, o suporte vai vir de fora. E esse relato mostrou tanto a força que ele tem por dentro, e essa mesma força todo mundo carrega. Todo mundo carrega. Bom, irmão, obrigado. Eu não vou chorar, calma. Eu não vou chorar. Meu avô auxiliou na passagem da minha avó. Eu tenho mediunidade e evitava esse meu lado. E sempre aconteceram várias coisas paranormais na minha vida desde criança. Apesar de sempre ter estudado sobre espiritualidade, eu não desenvolvia e senti um chamado na Umbanda. Só agora, com 40 anos, decidi mergulhar a fundo e me lançar nesse processo. Em setembro de 2022, fui a um terreiro pela primeira vez com a minha mãe e a avó. Começamos a frequentar e foi transformador.
Minha avó, com 88 anos e com Alzheimer, ela que antes era bem agitada e tinha crises terríveis, depois do terreiro ela ficava mais calma, batia a palma nos pontos e todos sempre voltávamos bem. Numa das giras de caboclo, o caboclo disse para rezarmos muito pela minha avó, mas para não ficarmos preocupados e que o desencarne dela não seria longo. Mas o que o caboclo disse já era uma preparação para os próximos meses. Passando meses, dia 6 de março de 2023, minha avó começou a passar mal e veio a falecer comigo, enquanto minha mãe telefonava para o resgate. Mesmo tudo sendo muito rápido, percebi que era o momento dela e disse: se for o seu momento, vá em paz, eu te amo. Realmente, tudo foi muito rápido, em casa, na cama dela. Ela fez uma passagem sem sofrimento. O resgate chegou, tentaram a reanimação, mas infelizmente não conseguiram. Os paramédicos foram embora e o procedimento era esperar a funerária para buscar o corpo. Enquanto isso, chegaram vários familiares e num determinado momento voltei ao quarto dela para me despedir novamente. E nesse momento senti uma energia muito forte e muita paz. Nessa hora, eu vi o meu avô, o esposo da minha avó. Ele já era falecido. Eu vi ele na minha tela mental e senti que ele auxiliou no processo e foi buscar a minha avó na passagem dela. Mesmo assim, fiquei em dúvida, achando que era algo da minha cabeça. Passando 2 semanas, voltei ao terreiro e passei pelo atendimento com o caboclo 7 estrelas e perguntei para ele se a passagem dela foi tranquila e ele me disse: a sua avó era uma pessoa de muita fé, rezou a vida toda com o tercinho na mão e isso a ajudou na passagem. E continuou dizendo: você teve a permissão de ver seu avô por merecimento. Ele veio e mais pessoas vieram ajudar sua avó. Porém, só te foi permitido ver o seu avô. Eu não havia falado que tinha visto meu avô e nem que ela passou uma vida inteira rezando e sempre com o terço dela nas mãos. O caboclo já foi confirmando tudo e clareando as minhas dúvidas. Fiquei feliz e me senti grato por essa oportunidade num momento tão difícil. A espiritualidade me concedeu essa bênção. E mais feliz ainda de, nos últimos 6 meses de vida da minha avó, ter a levado para tomar passes com as entidades, pois isso proporcionou mais qualidade de vida nesse período e trouxe leveza e calma para ela. Sigo estudando e aprendendo sobre a Umbanda e nesse processo de desenvolvimento mediúnico. Adoro acompanhar o conteúdo do canal, estou aprendendo muito por aqui. Axé. Bora para a apresentação. Oi, Pérola, tudo bem? Me chamo Júlio, sou seguidor do canal e assisto aos relatos e senti de contar um dos meus. Beijo, Júlio. A espiritualidade é incrível. Eu já tô até meio chata, né, quando eu falo disso. Eu sempre falo que a espiritualidade é incrível. Mas é tão bom, né, saber que a gente pode ter essas oportunidades, sabe? Ter essas confirmações. Não é sempre, porque senão, né, a vida vai ficar com muitas trapaças, segundo as entidades dizem. Mas é bom saber que a gente vai ter esse aconchego, sabe? Beijos. Obrigada por compartilhar. Minhas entidades o tempo todo. Aos meus 4 anos de idade, eu fui morar com os meus avós maternos, crescendo no meio de pessoas cristãs. Com o passar dos anos, eu resolvi me batizar nessa religião. Sempre fui certa que até peguei ministério da igreja. Mesmo indo à igreja, eu sempre sentia algo perto de mim e pensava, deve ser alguma coisa da minha cabeça. Quando eu morava com a minha avó, o meu quarto era do lado da cozinha. Não tinha porta, e sim uma cortina transparente dividindo o quarto com a cozinha. Numa certa madrugada, eu acordei às 3 horas em ponto e comecei a escutar o cachorro latindo. Só me lembro que eu senti uma energia muito forte. Eu senti que era um homem. Eu não o via, apenas o sentia. Ele andava pela cozinha, eu até sentia a sua respiração. Só me lembro que ele ficava até às 6 da manhã e depois ia embora, pois isso aconteceu por 5 dias seguidos. Passaram os dias
Em um determinado tempo, a minha tia, que morava em frente da casa da minha avó do outro lado da rua, resolveu viajar com o meu tio e que precisava de alguém para dormir na casa para dizer que tinha alguém. Num pleno sábado à noite, a minha avó perguntou se eu queria dormir na casa e eu disse que sim. Ela e meu avô dormiam na sala e eu no quarto. No domingo, eu acordei. Era 6 da manhã e fiquei deitado olhando para a porta do quarto. Só me lembro que senti que era o mesmo homem das 3 da manhã, que ele tinha voltado, pois eu não via, mas sentia. Eu sentia para que lado ele ia. Olhei para o guarda-roupa e as portas, Pérola, começaram a abrir e fechar. Parecia que ele estava tentando me dizer algo. Como eu não entendia nada, eu corri para o banheiro e fechei a porta. Mas mesmo assim ele continuou. Eu só sei que eu saí correndo para a sala onde a minha avó estava dormindo. Contei para ela, pois ela ficou quieta e falou para eu esquecer. Quando aconteceu isso, eu tinha apenas 14 anos. Com 17, eu conheci o amor da minha vida. Casei com 18. Meu esposo me levou para morar na casa dele para termos o nosso cantinho. A gente morava nos fundos da casa da minha ex-cunhada, e com o correr do tempo, ela e sua filha só me humilhavam. A filha dela ficou gestante e fiquei feliz por ela, mas a moça ficava se achando e me humilhando por estar gestante e eu não. Eu saía na frente de casa toda triste, não por não ter filho, e sim por tanta humilhação. Você acredita que eu sentia a presença daquele homem ao meu lado? Pois bem, ele me acalmava toda vez que eu era humilhada. Em um certo tempo, ela ganhou a sua filha. Era uma criança linda. O seu parto foi cesárea. Ao ficar em casa em plena madrugada, a menina pede para o seu marido acender a luz. Quando ela acende, a cama estava cheia de sangue. Levaram ela correndo para o hospital da cidade e foi encaminhada para São Paulo. A criança ficou com a mãe dela enquanto ela ficava internada. Só sei que o desespero foi grande, que ela colocou no Facebook que estava precisando de doação de sangue. Ela ficou bastante tempo até a sua saída. Quando ela saiu, estava somente couro e osso. Aí ela veio falar comigo e me disse assim: o médico falou que eu não poderia gerar. Só me lembro que eu senti a mesma presença do mesmo homem, pois ao passar dos tempos a minha avó me contou que ela viu o homem entrando pela sala e foi me ver no quarto. Ele era alto, bonito, de olhos marcantes e usava um chapéu e uma capa preta. Hoje eu entendo que esse homem era o meu Exu. Axé. É aquele tipo não mexe com quem tá quieto. Meu Deus, foi a sua entidade, sim, amiga, eu também acredito. Nossa, eu me arrepiei inteira, amiga, eu me arrepiei inteira. Nossa senhora. Ó, não julgo, viu? Não julgo. Se foi entidade, gente, aquela pessoa tava merecendo, sabe? Ela tava merecendo. Enfim, gente, é assim. Você planta, você colhe. Ah, é a entidade que é ruim. Não, a entidade entrega aquilo que você plantou. É isso que acontece. Só isso, tá? Então, irmã, obrigada por compartilhar o seu relato. Axé. E voltou, né, gente? Voltou pesado esse aqui. Nossa senhora. Viu? Seja boazinha, criança, para isso não acontecer com você também. O quiumba saiu amarrado. Meus pais são umbandistas e eu também, claro. A minha tia, irmã da minha mãe, que mora aqui ao lado, é evangélica, mas é uma evangélica tranquila, sabe? Não fica criticando nem debatendo sobre religião, essas coisas. Só prefere seguir na dela e tá tudo certo. Mas de uns tempos pra cá, meu primo, filho dela, vinha reclamando que não conseguia dormir, que via alguém no quarto dele. Ele tem 7 anos e sempre foi bem tranquilo, mas aparentemente estava sendo perturbado por alguma coisa. Minha tia também começou a ver algumas coisas estranhas dentro de casa, barulhos incômodos vazios. Outro dia, um copo simplesmente caiu no chão sem ter ninguém na cozinha. A casa estava toda fechada e ela não tem nenhum animal que poderia ter subido na mesa e derrubado o copo. Aí começou a ficar cada vez mais frequente essas coisas acontecendo. Parecia que a casa dela estava assombrada mesmo, Pérola. Toda hora queimavam as lâmpadas, coisas quebravam com frequência. Meu primo já nem queria mais dormir lá. Pedia para dormir em casa direto. No caso, na casa dela que tá contando o relato, né?
Só ficava minha tia e meu tio na casa, até que em uma noite eles estavam todos lá na casa deles. Devia ser umas 2 horas da manhã. Escutamos o meu primo gritando apavorado. Logo em seguida, minha tia também gritou. Nós levantamos para ver o que estava acontecendo. Minha mãe já correu para lá com o meu pai e meu irmão mais velho e encontrou a minha tia e meu primo no portão. Eles estavam em pânico. O meu tio estava dentro da casa e logo saiu também. Vieram outros 3 aqui para casa. Meu primo contou que viu um homem de pé apontando para ele no quarto. Viu perfeitamente. Ele tinha um aspecto bem feio, dentes à mostra e estava rindo. O meu primo então começou a gritar. Aí que a minha tia correu para o quarto dele, entrou, acendeu a luz e também viu o mesmo homem. A princípio, ela achou que era um ladrão, até que ele se afastou e sumiu, como se tivesse atravessado a parede. Meu tio andou pela casa para ver se via algo. Talvez, com o susto, eles não estivessem falando coisa com coisa, mas de fato se tratava de um espírito. Então a minha tia pediu ajuda para os meus pais e no dia seguinte tinha gira de herê. Então eles já dormiram em casa. Pela manhã, voltaram para casa deles, fizeram suas coisas do dia a dia e na hora da gira foram com a gente para o centro. Minha tia, junto com o meu primo, conversaram com a Mariazinha da beira da praia e ela chamou um outro herê, o Joãozinho do Mar, que é super amigo dela, Jesus. E eles falaram para minha tia o seguinte: Tia, coloca guananá e jujuba atrás da porta para atrair o homem malvado. Eu acho que ele gosta de jujuba. Depois, acende uma vela branca pro seu anjo, tia. Você não liga para ele? Por isso o homem malvado entrou lá. Se já tivesse a minha jujuba e o seu anjo tivesse tomado a água dele, não tinha homem malvado. Mas não demora, tá, tia? Faz hoje, que hoje mesmo eu vou assustar o homem malvado. E falou para minha tia que ela não precisava ter medo nem se assustar, que como eles viam o homem malvado, eles iam ver as crianças também. Minha tia voltou para casa e já correu para comprar doces guaraná, pediu vela pra gente que tinha esquecido de comprar, fez tudo o que os herês pediram. Pérola, nessa mesma noite, tanto ela quanto nós ouvimos. Parecia que estávamos escutando uma festa de crianças. Eu e meus pais e meu irmão estávamos escutando risada de criança vindo da casa dela. Eis que minha tia chama na porta de casa e fala para minha mãe: Vocês também estão escutando o barulho de criança ou eu tô ficando louca? A minha mãe disse que sim. Minha tia, muito apreensiva, ela não conhecia, tinha medo do que podia acontecer, mas parecia estar também curiosa e feliz, porque ela perguntava se estávamos escutando e ria. Então, escutamos as crianças gritando como se estivessem comemorando. Minha tia deu um pulo quando ouviu e disse: Jesus, o que será que aconteceu? Nisso, meu primo veio correndo e gritando: Mãe, mãe, mãe! Tinha um monte de criança arrastando aquele homem amarrado numa corda lá no quintal. Eles levaram ele pra fora e fizeram tchau pra mim. Fomos todos pra casa dela. Minha tia disse que o guaraná e as jujubas estavam mexidos. A vela para o anjo estava intacta, da forma que ela deixou. Mas a casa estava com um cheiro de chiclete, sabe? E sei lá, parecia que estava com um ar de festa, um clima leve. Não sei explicar, mas estava gostoso de ficar lá dentro. Agora, a minha tia coloca guaraná e jujuba toda semana para os herês. Não viram mais nada de anormal na casa. Meu primo já tá bem mais tranquilo. E toda gira de herê, ela vai. Mariazinha falou que fez uma armadilha de jujubas, que tinha certeza que ele ia cair na armadilha dela, que mesmo ele sendo malvado, ele ama jujubas. Quem não ama jujubas, não é mesmo? Então, quando ele apareceu para comer as jujubas, eles pegaram ele e levaram para a terra dos malvados comedores de jujuba. Essa foi a história contada pela Mariazinha. É isso, Pérola. Espero que goste. A Mariazinha é demais, gente. Pra terra dos malvados comedores de jujuba. Oi, Pérola. O meu nome é Laura. Adoro seu canal e assisto seus relatos todos os dias. E eu tenho um relato pra te contar que aconteceu praticamente aqui na minha casa. Beijos, Laura. Ai, gente, os relatos de herê são os melhores.
Para! Ó, quem é fã de Erê vai deixar uns comentários bem rosinha com azul aqui. Deixa os comentários bonitinho pra Erê, coloca os coraçãozinho rosinha e coloca o coraçãozinho azul. Ó que beleza! Ai, gente, eu amo. Obrigada, Laura, por mandar seu relato. Beijo, sua linda. Axé.